Olá, eu sou o Frederico Olive. Hoje é terça-feira, 16 de junho, e você é o nosso convidado para mais um programa Marcas e Máquinas Agro. E hoje o nosso convidado para mais uma entrevista é professor Leonardo Monteiro. Ele é professor doutor da Universidade Federal lá do Ceará. Boa tarde, professor Leonardo. Prazer falar contigo. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Marcas e Máquinas. É uma satisfação muito grande conversar com vocês hoje. Professor Leonardo Monteiro, ele é professor doutor lá da Universidade Federal do Ceará e também comanda uma equipe que trabalha com prevenção de acidentes de máquinas agrícolas do Laboratório de Investigação de Acidentes de Máquinas Agrícolas. Ele faz um trabalho importante, por isso nós convidamos o professor Leonardo para esse bate-papo, para essa entrevista hoje, nessa tarde de terça-feira. O professor, inclusive, desenvolveu nesse período de pandemia um robô, um trabalho de inteligência artificial para atualizar, para auxiliar os produtores rurais ou aqueles que têm interesse neste tema a trabalhar na prevenção de acidentes com máquinas agrícolas, e é isso que nós vamos conversar com ele hoje. Professor, como é que surgiu essa iniciativa de trabalhar nesse projeto, né, nesse trabalho de prevenção de máquinas agrícolas, né, de investigação desses acidentes de máquinas agrícolas, e agora nesse projeto desse robô chamado Robolima, né, do Laboratório de Investigação de Máquinas Agrícolas? Sim, Fred. A minha história, eu sou filho de agricultor, então eu cresci no meio das máquinas e sempre, apesar do meu pai querer que eu fosse engenheiro metalúrgico, eu sempre gostei do campo, e principalmente da lida com as máquinas. E nessa vivência, a gente observava que existia a ocorrência de muitos acidentes. E com o tempo foi passando, a dificuldade de obter essas informações, elas ainda são ruins no Brasil. A gente começou então, dentro da academia, no nosso período de pós-graduação, trabalhar voltado para esse tema, visto que nós temos muito pouca bibliografia e informação em cima disso. E aí surgiu, então, o nosso interesse e começamos aí desde 2010 a trabalhar fazendo levantamento, identificando, fazendo diagnóstico sobre prevenção de acidentes envolvendo as máquinas agrícolas no campo. E nesses 10 anos que você trabalha em pesquisa, investigando, né, os acidentes de máquinas agrícolas, quais foram as conclusões que vocês chegaram aí na Universidade Federal do Ceará, Leonardo? Olha, nós temos algumas características interessantes que envolvem os acidentes, né? Uma delas, um dos diagnósticos que nós encontramos, é que metade desses acidentes eles acontecem da porteira para dentro, e metade desses acidentes eles acontecem da porteira para fora. A agricultura ela foi se desenvolvendo, o agro foi se expandindo, então hoje a gente tem movimentação de máquinas em vias públicas próximos à fazenda, transitando, indo até as lavouras, então isso tem contribuído para uma ocorrência elevada de acidentes. Outro dado que nos chama muita atenção é o número de óbitos. 60% dos envolvidos nesses acidentes vão a óbito em virtude do que ocorreu nesse acidente. Então é um número elevado, e o nosso banco de dados hoje ele tem 2.685 acidentes que nós conseguimos catalogar. Nós acreditamos que esse número ainda é um pouco mais elevado e foi em virtude da subnotificação e também da dificuldade de se obter essas informações. Então, é um tema que nos preocupa muito e que muito pouco é debatido e discutido no nosso meio aqui no Brasil. Nesse levantamento que você fez, então, são 2.685 acidentes nos últimos 10 anos. Nós já fizemos a conta, eu e você aqui, quer dizer, é quase um acidente por dia nesses últimos 10 anos, né, Leonardo? Exatamente, é quase um acidente por dia envolvendo o trator ou a máquina agrícola de forma geral. O trator, ele ainda tem a sua operacionalidade muito fácil. O mínimo de conhecimento hoje você consegue movimentar e operar com uma certa facilidade a máquina, e ela deve ser projetada para isso.
mas a gente observa que, e os números nos mostram que a falta de treinamento ainda é um elemento importante nesse processo. 30% desse total de acidentes tem acontecido em virtude de falta de atenção. Então, muitas vezes, a experiência ela age de forma contrária, né? Então, o operador já tem um certo tempo na atividade, adquire alguns vícios, algumas condutas que passam a fazer parte do seu dia a dia de trabalho e acabam estando desatentos a essa operação, acaba muitas vezes até excedendo os limites dele próprio e da máquina. Então isso também tem sido um elemento que contribui para a ocorrência desses acidentes. O excesso de confiança talvez leve também a esse número alto de acidentes, Leonardo? Exatamente. Aquela velha história que eu sei, eu já faço isso há muitos anos. As atividades com máquinas, elas são repetitivas, não há... Se você vai colher, você tem as ferramentas, você tem os mecanismos, você sabe que você tem que regular a máquina, então são atividades que são repetitivas ao longo do tempo. E essa repetição lhe traz conhecimento sobre aquela atividade que você está fazendo e segurança sobre aquilo que você vai fazer. Mas muitas vezes, por ele já está habituado àquele tipo de trabalho, ele acaba se excedendo. Então, excesso de confiança, muitas vezes, pode ser fatal na operação com máquina agrícola. Tá. Hoje, para se operar uma máquina agrícola, você precisa ter uma habilitação própria, Leonardo? Além do treinamento, né, que é importante se ter, a legislação brasileira, né, o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 144, ele cita que você tem que ter habilitação. Antes de 2014 era na categoria C, D ou E, depois de 2014 houve uma lei que mudou e baixou para B. Então, para se operar qualquer máquina agrícola hoje, você tem que ser habilitado no mínimo na categoria B. Qual o nível hoje de habilidade dos operadores hoje para se operarem as máquinas agrícolas dentro dessa investigação que você tem realizado nos últimos anos, Leonardo? Os nossos operadores realmente hoje eles têm boa habilidade para se operarem as máquinas agrícolas dentro desse nível de acidentes que nós temos encontrado no campo? Sim, os operadores hoje têm um conhecimento adquirido, né, muitas vezes através de treinamentos, principalmente em grandes empresas, que dão uma certa credibilidade, uma certa confiabilidade no trabalho que eles vão fazer, até porque as nossas máquinas, apesar de serem fáceis, né, a gente tem hoje um pacote tecnológico embarcado até em pequenas máquinas, a gente tem visto isso nas avaliações do trator do ano e do máquina do ano, então que acabam obrigando o operador a se qualificar, senão ele não consegue ter um desempenho bom da máquina. Mas ainda há muito a que ser melhorado nessa questão de treinamento, principalmente com referência a conteúdo e carga horária. A gente tem às vezes treinamentos que tem uma carga horária muito pequena e a gente entende que isso não consegue formar um bom operador dentro desse critério prevenção de acidentes e segurança do trabalho. Existem cursos específicos para operadores de máquinas agrícolas hoje no Brasil e justamente também para prevenção de acidentes com máquinas agrícolas, Leonardo? Sim, hoje você tem as próprias universidades com treinamentos, tem o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, você tem os sindicatos rurais, há muita oferta hoje de possibilidade de treinamento, mas o que a gente tem observado é que a carga horária desses treinamentos ela ainda precisa ser melhorada para que se possa dizer que aquele profissional ele realmente está qualificado naquele treinamento que ele passou. E obviamente só dificuldades do dia a dia, né, da empresa liberar o funcionário muito tempo para fazer a qualificação, enfim. Eu acho que a carga horária precisa ser um pouco mais elevada para a gente ter mais confiabilidade na formação desses profissionais que estão sendo reciclados e dos novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Bom, nós
pela nossa experiência aqui com marcas e máquinas, e acredito que vocês também aí, você também, né, Leonardo, nessas suas investigações, no trabalho que você realiza na faculdade, também no momento que você visita as fazendas, você tem acompanhado que essa questão da máquina agrícola é uma questão que vem de pai para filho, né? Já desde criança é costume do pai levar o seu filho dentro de uma máquina agrícola ou transportá-lo num trator, já acompanhando, fazendo com que esse gosto pela máquina agrícola ele passe literalmente de geração para geração. E muitas vezes a gente encontra uma situação no campo que não é muito aconselhável, por exemplo, de ter menores de idade sendo transportado na máquina agrícola, ou mesmo um menor de idade dirigindo, operando uma máquina agrícola. Você tem acompanhado isso também. É assim que às vezes acontece no campo, né? É normal nós nos depararmos com essa situação, né, Leonardo? As propriedades agrícolas hoje, nós temos muitas famílias, né? Principalmente se a gente pegar a região do sul do país, é muito característico isso, as famílias gerindo e trabalhando na propriedade. Então eu aprendi a operar um trator, eu tinha 7 anos de idade, sentado no colo do meu avô, e com 10 anos eu já estava arando terra, preparando a terra. Então isso é muito comum, né? E o risco disso é extremamente elevado, apesar dos números não apontarem um percentual muito grande de acidentes envolvendo menores de idade, né? Na faixa etária aí de 10 a 17 anos, os números nossos dão em torno de 1%. Mas isso é uma realidade no campo, não tenha dúvida disso. E nós também nos deparamos com uma situação bastante interessante no campo em relação a essas questões dos acidentes, é que muitas vezes o proprietário da máquina agrícola vai realizando algumas atualizações, vamos dizer assim, nas máquinas, vão retirando alguns equipamentos, alguns acessórios da máquina para que ele facilite as operações. Isso muitas vezes traz uma consequência para isso, né? Nós estávamos comentando a respeito disso. Muitos agricultores nem ao menos reconhecem a necessidade de usar um cinto de segurança. E isso traz consequências como um acidente grave, né, Leonardo? Exatamente, são as famosas melhorias, né, que o agricultor ele costuma fazer, não para se adaptar à máquina que ele está trabalhando, mas adaptar a máquina ao seu trabalho. E aí isso é um risco muito grande, porque existe todo um projeto na concepção de uma máquina, principalmente na questão da ergonomia e da segurança, que aqueles mecanismos colocados ali, ele tem uma finalidade, né, de facilitar, obviamente, o trabalho, mas também de preservar a vida do operador. E muitas vezes, pela falta de conhecimento mesmo, ou até uma questão de adaptar a máquina para o seu ambiente de trabalho, você tira aqueles elementos, né? Um exemplo que a gente pode dar, que a gente estava conversando, é aquela capa protetora do eixo cardan. Esse eixo cardan é extremamente perigoso, né, e aquela capa tem a função exatamente de evitar que o operador ele seja enrolado naquele eixo ali, mas ele às vezes dificulta o acoplamento, e isso no entendimento do operador, e aí é melhor tirar do que você se aborrecer na sua atividade. Então essas famosas melhorias que trazem aí problemas sérios no futuro. Muito bem. Bom, então dentro desse trabalho, desses últimos 10 anos de investigação de acidentes com máquinas agrícolas, claro que o trabalho mais importante dessa pesquisa que vocês realizam na Universidade Federal do Ceará é em relação à prevenção dos acidentes de máquinas agrícolas. E aí, quais são as principais dicas, vamos dizer assim, que vocês poderiam oferecer aos operadores e aos agricultores em relação à prevenção de acidentes de máquinas agrícolas? O que vocês hoje atuam mais nessa condição de prevenção de prevenção de acidentes de máquinas agrícolas, Leonardo? Com essa investigação que a gente vem fazendo, a gente conseguiu identificar principalmente as causas que contribuem, né, para a ocorrência desses acidentes, né, e em cima dessas causas que a gente tenta conscientizar as pessoas e produzir
pesquisa e material para que isso possa chegar lá na ponta no usuário que está fazendo as atividades, né? Então, a questão da conscientização sobre o uso correto da máquina é uma coisa que nós precisamos no Brasil fomentar cada vez mais. Os colegas que atuam na área de mecanização, as empresas, então, essa conscientização de se ter um trabalho seguro é importante, chamar a atenção dos operadores para que eles façam as operações sempre atentos nas atividades que estão fazendo, né, que durmam bem, que não usa gestão de bebidas alcoólicas ou de remédios, que obedeçam às sinalizações de trânsito quando as máquinas estiverem circulando nas vias. E um elemento também interessante do nosso trabalho é que a gente tem conseguido, ainda com muita dificuldade de informação, verificar regiões do país onde a gente tem um incremento ou um aumento de acidentes, e propor talvez políticas públicas voltadas para a prevenção desses acidentes nessas regiões específicas. Então a gente tem hoje um raio-x do Brasil todo, onde a gente tem mais ou menos ocorrência, que tipo de acidente é que está acontecendo, né, e qual é as alternativas ou os elementos que a gente pode colocar. Por exemplo, o uso do cinto de segurança, quando o trator tem aquela estrutura de proteção ao capotamento, é fundamental para a preservação da vida do operador. E a gente sabe, né, e você já deve ter se deparado com essa situação lá no campo, e muitos operadores não sabem nem que o trator tem um cinto de segurança, quiçá como é que se usa. Então, poucas informações, eu acho que tem um valor essencial na preservação da vida e Nós não vamos acabar com os acidentes, mas a gente pode reduzir a níveis bem menores do que a gente tem hoje. Muito bem. Bom, e lá na Universidade Federal do Ceará, nesse momento de pandemia, o professor Leonardo Monteiro, enquanto ele estava nesse momento de isolamento social, procurando lá aprofundar nas suas pesquisas em relação à investigação de prevenção aos acidentes de máquinas agrícolas, ele, junto com a sua equipe, criou um robô, junto, né, com a sua equipe, trabalhando com inteligência artificial. Ele criou o RoboLima, que é juntamente com o Laboratório de Investigação de Acidentes de Máquinas Agrícolas. Ô Leonardo, como é que funciona esse robô? Como é que ele pode auxiliar os produtores e quem está interessado nesse assunto? Como é que ele funciona? Você pode fazer uma simulação para nós? Com certeza. Como é que ele atua? Como é que a gente pode acioná-lo? É através de uma plataforma? Bom, a gente usa uma plataforma de inteligência artificial, que é um programa do Google, que a gente alimenta esse robô de informações. E ele usa hoje, para interação com o público, duas plataformas muito usadas pelo brasileiro e pelo mundo todo, que é o WhatsApp e o Telegram. Então ele tem um número de telefone e a pessoa manda uma mensagem para esse número dizendo bom dia, boa tarde, um oi, e aí ele vai começar então a interagir, o robô vai responder e aí vai abrir, conforme a pessoa vai interagindo, ele vai abrir um menu de opções e ali vai estar inserido uma série de informações hoje muito úteis para a condução do trator e da máquina agrícola de forma geral em diversas operações que são realizadas no campo. Vamos fazer uma simulação aí, vamos tentar fazer uma interação com o RoboLima. O robô, ele tem um número que funciona tanto no WhatsApp quanto no Telegram, que é o 85, o prefixo, 999627025. Então, qualquer pessoa pode interagir com o robô mandando uma mensagem via WhatsApp ou via Telegram. Então, aqui nós vamos fazer a simulação usando o WhatsApp. Tá. Então, eu estou aqui com o WhatsApp aberto, vou mandar aqui um oi. E aí a mensagem vai chegar, o robô vai entender e ele vai dar, então, a primeira mensagem, né? Que é o robô, o assistente virtual do nosso laboratório, né? Ok. Vai tirar dúvidas sobre os segredos da operação. Ok. E aí ele diz, vamos começar, digite sim.
Então, Ok. o usuário digita assim. Sim. Ok. Aham. E então ele vai abrir, ele vai solicitar o nome da pessoa. Tá. Então, vou colocar aqui Léo. Ok. E nós procuramos fazer essa interação de Ok. maneira que seja o máximo de humanizada possível. Tá. Então ele já vai abrir aqui a opção, ó, legal, Léo, escolha uma das opções abaixo. Tá. Então ele traz um menu de opções aonde Sim. a pessoa vai navegar nesse menu. Tá. Então se ele quiser, por exemplo, saber sobre as precauções de segurança durante a condução da máquina, né? Tá. Ele vai digitar aqui o número 6 Ok. e vai enviar a mensagem. Tá. E aí ele vai dar as informações, não precauções de segurança durante a condução da máquina. Então, primeira coisa, hora de circular com o trator Léo, né, o nome da pessoa. Tá. O que o operador tem que se atentar? Então ele dá, não se preocupe, ele tem dicas para que possa conduzir com segurança e respeitando as leis. Interessado? Se ele quiser prosseguir, ele digita 1, se ele quiser voltar ao menu inicial para poder ver mais opções, ele vai fazendo isso. Então, a gente procurou fazer de maneira que fique simples, né, digitando números e a pessoa consiga ter rapidez nessas informações. Então, vamos voltar aqui ao menu 0, né, para voltar Sim. ao menu inicial. E aí ele vai fazendo essas interações e obtendo informações referentes a todas as precauções de segurança durante a operação, durante a condução, todas as publicações que nós temos hoje referente à prevenção de acidentes. Então ele vai direcionar para as nossas páginas nas redes sociais, a nossa homepage. Então as pessoas podem ter informação, baixar as teses, dissertações, livros, apostilas, tudo que a gente tem produzido, né? Durante esse período todo aí de pesquisa. Tá. E aí, ao final, ele digita aqui o 9 e vai sair da conversa. Tá, então, ok. o robô agradece e deixa o e-mail para que as pessoas possam enviar sugestões. Então, na verdade, o robô ele vai, ao longo do tempo, sendo aprimorado com novos conteúdos, com os novos assuntos e melhorando cada vez mais essa interação com o agricultor e com o público, a maneira que a gente também vai aprendendo um pouco mais com a ferramenta que para nós foi uma novidade. Nós tivemos que aprender como programar, entender como é que funciona a inteligência artificial para poder criar, então, esse robô de interação. Muito bem. Então, na verdade, hoje ele tem inserido dentro do seu banco de dados e à disposição do agricultor praticamente tudo que a gente produziu de informações de prevenção de acidentes de uma forma lúdica, fácil de interagir e de maneira que a pessoa possa ter na palma da sua mão, em tempo real, informação acerca de prevenção de acidentes. Muito bem. Tá certo. Bom, então essa é uma maneira também eficiente do produtor hoje se informar através do WhatsApp. Se você quiser informações sobre prevenção de acidentes com máquinas agrícolas, a Universidade Federal do Ceará, juntamente lá com a equipe do Lima, né, o Laboratório de Investigação de Acidentes de Máquinas Agrícolas, está produzindo, né? Não digo produziu porque isso é um trabalho que vem ainda ocorrendo o tempo todo, que é o robô Lima. E você aciona lá o WhatsApp e tem informações online a respeito de como se prevenir, né, a respeito de acidentes com máquinas agrícolas. As informações que nós tivemos hoje nessa entrevista com o professor Leonardo Monteiro, lá da UFC, é de que ocorreram nos últimos 10 anos, ou está ocorrendo no Brasil, quase que um acidente com máquina agrícola por dia. Professor, um acidente com máquina agrícola é um número bastante alto e é isso que a gente quer prevenir, né? Que isso ocorra cada vez menos. E só para a gente trabalhar um pouco mais esse número, também faz parte desse processo também de prevenção, um trabalho que deve ser
de responsabilidade também dos fabricantes de máquinas agrícolas, das revendas de máquinas agrícolas. Eles também têm que fazer esse processo também nas entregas técnicas de máquinas, está no manual de operador das máquinas agrícolas. O operador também deve ficar atento, ler corretamente o manual do operador para que se previna também sobre isso? Perfeitamente. A questão da prevenção, ela é um trabalho coletivo, que cada um somando um pouco, a gente pode chegar num resultado positivo, né? Então, as empresas, na hora das entregas técnicas, elas devem não só explicar o funcionamento do equipamento e da máquina, mas também fazer uma ressalva nos principais pontos, nos principais quesitos com relação à prevenção de acidentes. E mais uma coisa, Fred, interessante dessa interação do robô, a gente já recebeu alguns feedbacks por e-mail e a gente já está preparando um material referente à prevenção de incêndios, que é outro tipo de acidente que acontece muito no meio rural. A gente vê muitas colhedoras de cana, colhedoras de grãos se incendiando com uma certa facilidade, então tem alguns cuidados que são importantes o operador se atentar, e aí isso foi já um retorno dessa interação, e a gente está preparando esse material para já inserir também no robô. Tá certo. Bom, então antes de nós encerrarmos a entrevista, é só lembrando que o professor Leonardo Monteiro, lá da Universidade Federal do Ceará, também é jurado responsável por uma iniciativa bastante importante aqui no Brasil, que é o projeto Trator do Ano e agora também Máquina do Ano. Este ano, por causa da pandemia, a votação da Máquina do Ano, né, no ano passado foi Trator do Ano, este ano é Máquina do Ano, deveria ter sido anunciado os vencedores deste ano na AgriShow, mas a AgriShow foi cancelada devido à pandemia, então em breve os organizadores deste projeto, o Trator do Ano e Máquina do Ano, vão anunciar os vencedores nesses próximos dias através das plataformas digitais. E o professor Leonardo Monteiro é o jurado responsável. Professor, essa iniciativa da Máquina do Ano e Trator do Ano é uma iniciativa importante aqui no Brasil, já é uma iniciativa importante também na Europa e em outros países, para também elevar o nível de tecnologia para os fabricantes, anunciando as melhores máquinas para os agricultores, para os produtores rurais. Como é que você... Qual o seu comentário a respeito dessa iniciativa, e você que é um jurado responsável sobre isso, o que você tem a dizer sobre o nível tecnológico das máquinas hoje no Brasil? Sem dúvida, Fred, o prêmio ele tem uma importância significativa por servir como um referencial aos agricultores, né, que estão aí na eminência de aquisição de novos equipamentos, né? O Brasil carece muito dessa questão de avaliação de máquinas e de referenciais de forma idônea de certificar e comprovar a qualidade e a eficiência desses equipamentos. Então, o prêmio ele veio aí para suprir essa lacuna, né, e desenvolver esse trabalho de avaliação desses equipamentos. Então, a gente conta hoje no nosso grupo de jurados com colegas de outras instituições federais de ensino, estaduais, né, o professor Ruberson, lá da Unesp Jaboticabal, o professor Diego, da Federal do Mato Grosso, e o professor João Paulo, da Federal de Uberlândia. Junto comigo, compomos aí essa equipe que faz essas avaliações. Um ano é Trator do Ano e outro ano é Máquina do Ano, então esse ano está aí o Máquina do Ano. E tem sido muito satisfatório e muito gratificante a gente observar ao longo desses 5, 6 anos já que o prêmio ele está em vigência, a evolução dos nossos equipamentos e das nossas máquinas, né? A cada 2 anos, que é a validade do prêmio para cada uma dessas categorias, as empresas se reinventam, trazem novas plataformas, trazem novas tecnologias, o que é muito bom para o agricultor ter essas opções, né, disponíveis para serem utilizadas aí no mercado. E para nós acaba tendo uma dificuldade porque a concorrência e a disputa saudável, ela acaba sendo muito acirrada. Então são detalhes e coisas que fazem com que haja uma máquina tenha um pouco mais de relevância, ou seja, melhor um pouco do que a outra, mas sempre a disputa ali é bem acirrada, porque
a qualidade dos nossos equipamentos hoje ela é muito interessante e é muito boa. Então o agricultor hoje está muito bem servido de opções aí de máquinas para realizar as suas atividades aí no campo. Muito bem. Tá certo. Bom, então hoje, nessa terça-feira, 16 de junho, nós conversamos com o professor Leonardo Monteiro, que é professor doutor lá da Universidade Federal do Ceará. Ele comanda lá o Departamento de Engenharia Agrícola e tem entre os seus projetos de pesquisa o Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas, que realiza já há 10 anos e agora acaba de realizar um projeto importante, que é um robô que interage através da plataforma WhatsApp e também do Telegram com agricultores e operadores que estão interessados em ter mais informações sobre prevenção de acidentes com máquinas agrícolas. Professor, eu queria agradecer a sua presença e eu queria um comentário final seu a respeito dessa nossa entrevista de hoje e também uma mensagem final para esse internauta que está nos acompanhando hoje de como realmente ele pode se prevenir com acidentes de máquinas agrícolas. Perfeitamente, Fred. Só complementar a questão do prêmio, que nós tivemos as avaliações realizadas na Expo Direto Cotrijal, foram 22 marcas participantes esse ano no Máquina do Ano, com 46 produtos divididos em colhedoras de cana, colhedoras de grãos, colhedoras de café, semeadoras e enfardadoras. E nós já fechamos as avaliações e ontem abriu as votações para votação popular, para que as pessoas escolham a sua máquina preferida, né, através do site machineoftheair.net, que vai até no dia 25 de agosto. E no início de agosto, então, em virtude do que você comentou sobre a questão do adiamento da AgriShow e da pandemia, nós vamos divulgar como é que vai ser e quando será aí a entrega dos vencedores, né, em cada uma dessas categorias. E com relação à questão dos acidentes, a gente precisa criar no nosso meio, né, no agro, que movimenta tanta tecnologia, que movimenta tanto volume de recursos financeiros, uma consciência de prevenção. Os acidentes, eles têm ocorrido, a frequência, vocês já observaram que são elevadas, por uma questão de subnotificação, a gente não ouve isso nos noticiários, então muitas pessoas não dão o devido valor a essa informação e a questão da prevenção. Então a gente precisa criar um sentimento e uma consciência de prevenção na nossa atividade profissional. É uma satisfação muito grande poder colaborar com o agronegócio no Brasil, dizer e deixar uma mensagem positiva que as dificuldades que nós estamos passando com certeza serão frutos de melhorias e de benefícios que a gente vai colher no futuro. Então as coisas vão passar, o agro não pode parar e as atividades precisam continuar. Então fé, força e perseverança que tudo vai dar certo. Muito obrigado e uma boa tarde a todos, Fred. Muito bem. Ok, então agradeço ao professor Leonardo Monteiro pelas suas palavras e para vocês que estão acompanhando o Marcas e Máquinas Agro aqui no site Notícias Agrícolas e em nossas redes sociais, agradeço a presença e até breve.